Existe um momento na vida em que tudo o que acreditávamos saber sobre nós mesmos desmorona. E é justamente ali, naquele vazio assustador, que descobrimos quem realmente somos. Esta é a minha história, e talvez seja também a tua. Chamo-me Helena, tenho 43 anos, e durante muito tempo acreditei que tinha tudo sob controle. Acreditei que a felicidade era uma questão de planeamento, de esforço, de fazer as escolhas certas no momento certo. Trabalhava como gestora de projetos numa empresa de tecnologia em Lisboa. Tinha um apartamento confortável na Estrela 1 Bicaro Novo. Férias programadas 2 vezes por ano. Os meus amigos diziam que eu era a pessoa mais organizada que conheciam. A minha vida parecia um puzzle perfeitamente montado, cada peça no seu lugar exato. Mas a verdade, essa verdade que só descobri quando já era tarde demais, é que eu não controlava nada. Eu apenas fingia. Fingia que os fins de semana sozinha não me pesavam. Fingia que não me incomodava acordar todas as manhãs com aquele vazio no peito. Fingia que estava tudo bem quando a minha mãe perguntava ao telefone se eu estava feliz. Porque felicidade para mim tinha se tornado sinônimo de estabilidade. E estabilidade significava não questionar, não arriscar, não sentir demasiado. Tudo começou a mudar numa terça-feira comum de outubro. Lembro-me perfeitamente porque era o dia em que costumava fazer as minhas compras no mercado biológico perto do escritório. O céu estava cinzento, ameaçando chuva, e eu estava atrasada para uma reunião importante. Tinha passado a noite anterior a preparar uma apresentação para um cliente que poderia render à empresa um contrato de 2 milhões de euros. Estava tudo perfeito, os slides, os números, as projeções. Eu tinha ensaiado cada palavra, cada pausa, cada gesto. Entrei na sala de reuniões com a confiança de quem conhece o próprio valor. Os meus superiores estavam lá, o cliente também. Comecei a apresentação e durante os primeiros 15 minutos senti que estava a brilhar. Via nos olhos deles o interesse, a aprovação. Até que o diretor-geral, o Sr. Tavares, um homem de 50 e poucos anos com um olhar penetrante, levantou a mão e interrompeu-me. Helena, disse ele com uma voz estranhamente calma, preciso de falar contigo. Agora em privado. O meu coração disparou. Olhei à minha volta. Confusa, a reunião estava a correr bem. O que teria acontecido? Pedi desculpa ao cliente e segui o Sr. Tavares até ao seu gabinete. As pernas tremiam-me sem que eu conseguisse controlar. Ele fechou a porta atrás de nós e apontou para uma cadeira. Senta-te, disse. Sentei-me. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Ele olhava para mim como se estivesse a avaliar quanto do que ia dizer eu conseguiria suportar. Helena, a empresa está a passar por uma reestruturação, vamos ter de fazer alguns cortes difíceis. Fez uma pausa. O teu departamento vai ser extinto. A partir de hoje estás dispensada. As palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. Dispensada. Extinto, reestruturação, tentei processar, mas era como se o meu cérebro tivesse congelado. Mas o contrato, balbuciei. A apresentação, eu preparei tudo. Eu sei, disse ele, e pela primeira vez vi algo parecido com compaixão no seu olhar. E lamento muito. És uma excelente profissional, mas a decisão já foi tomada. Vem de cima. Não há nada que eu possa fazer. Saí daquele gabinete como um fantasma. Recolhi as minhas coisas numa caixa de cartão, as fotografias da secretária, a caneca que a minha melhor amiga me tinha oferecido, os post-its com frases motivacionais. Atravessei o escritório sob os olhares piedosos dos meus colegas. Ninguém disse nada. Ninguém sabia o que dizer. Quando cheguei a casa, sentei-me no sofá e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela humilhação, pela injustiça, pelo medo do futuro. Chorei porque de repente percebi que tudo aquilo em que eu tinha baseado a minha identidade, o meu valor, a minha segurança, tinha desaparecido num piscar de olhos. Nos dias que se seguiram, tentei manter a calma. Comecei a enviar currículos, a contactar recrutadores, a procurar novas oportunidades, mas o mercado estava difícil. As respostas eram sempre as mesmas.
O teu perfil é interessante, mas neste momento não temos vagas. Pior ainda, silêncio absoluto. As semanas transformaram-se em meses. As minhas poupanças começaram a minguar. Tive de cortar despesas, cancelar assinaturas, deixar de ir ao ginásio. A ansiedade tornou-se uma companheira constante. Acordava de madrugada com o coração acelerado a pensar nas contas por pagar, no tempo que passava, nas oportunidades que me escapavam. Foi nessa altura que comecei a questionar tudo. Quem era eu sem o meu emprego? Sem o meu título? Sem a minha rotina? Passei anos a definir-me pelo que fazia, não por quem era, e agora que não fazia nada, sentia-me vazia, invisível. Uma tarde, enquanto caminhava sem rumo pelo Jardim da Estrela, sentei-me num banco e observei as pessoas à minha volta. Havia uma senhora idosa a dar pão aos pombos, 2 crianças a correrem atrás de uma bola, um homem a tocar guitarra perto do chafariz. E todos eles pareciam presentes. Estavam ali, simplesmente a viver, sem pressa, sem ansiedade visível. Nesse momento, algo dentro de mim estalou. Percebi que tinha passado anos a correr atrás de metas, de promoções, de aprovação. Mas para acabar sentada num banco de jardim, desempregada e perdida. Foi então que me lembrei de algo que a minha avó costumava dizer quando eu era criança. Helena, a vida não é uma corrida, é um rio. E às vezes o rio muda de direção. Comecei a olhar para minha situação de forma diferente. E se isto não fosse um castigo? E se fosse uma oportunidade? Uma oportunidade de parar, de respirar, de reavaliar o que realmente importava. Decidi fazer algo que nunca tinha feito. Dar-me tempo. Tempo para pensar, para sentir, para explorar. Comecei a caminhar todos os dias. Não com objetivo, não para fazer exercício, mas apenas para estar para observer, para me reconectar comigo mesma. Numa dessas caminhadas, passei por uma pequena livraria que nunca tinha reparado antes. A montra estava cheia de livros antigos, com capas gastas e títulos intrigantes. Entre por impulso. O cheiro a papel velho e a madeira envolveu-me imediatamente. Havia uma senhora atrás do balcão, de cabelos brancos e óculos redondos, que me sorriu calorosamente. Boa tarde, disse ela. Procura algo em particular? Na verdade, não sei bem o que procuro, respondi com sinceridade. Ela estudou-me por um momento e depois foi até uma estante no fundo da loja. Voltou com um livro fino, de capa azul desbotada. Talvez isto, disse, estendendo-mo. Costuma encontrar as pessoas no momento certo. O título era simples: A Sabedoria da Incerteza. Agradeci e comprei o livro mais por educação do que por real interesse. Naquela noite comecei a ler e não consegui parar. O livro falava sobre como as maiores transformações da nossa vida acontecem precisamente nos momentos de maior incerteza. Falava sobre como perder tudo pode ser o primeiro passo para encontrar o essencial. Falava sobre a beleza de não saber, de não controlar, de confiar. À medida que lia, as lágrimas corriam-me pelo rosto. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas diretamente para mim, para o meu medo, para minha resistência, para minha dor. Nos dias seguintes, continuei a caminhar e a ler. Comecei também a escrever. Não tinha escrito nada pessoal há anos, mas as palavras começaram a fluir. Escrevi sobre o meu medo de falhar, sobre a solidão que sentia mesmo quando estava rodeada de pessoas, sobre a pressão de parecer ter tudo sob controle quando por dentro me sentia perdida. Uma tarde, enquanto escrevia num café perto de casa, um homem aproximou-se da minha mesa. Desculpe incomodar, disse ele com um sorriso tímido, mas não consigo deixar de reparar que escreves com uma intensidade incrível. És escritora? Ri-me, surpreendida. Não sou. Tô apenas a processar algumas coisas. Ele apresenta-se como Ricardo, professor de filosofia numa escola secundária. Começamos a conversar e, sem dar por isso, passaram-se 2 horas. Falamos sobre a vida, sobre as expectativas que nos colocamos,
sobre o medo de decepcionar os outros e a nós mesmos. Sabes, disse ele a certa altura, há uma história antiga que gosto muito. É sobre um velho sábio que vivia num pequeno povoado. Tinha um cavalo e um dia o cavalo fugiu. Os vizinhos diziam que azar, mas o sábio respondia: azar, sorte, quem pode saber? Dias depois, o cavalo voltou trazendo outros cavalos selvagens. Que sorte, disseram os vizinhos. Sorte, azar, quem pode saber? Repetiu o sábio. Então, o filho dele tentou domar um dos cavalos, caiu e partiu a perna. Que azar, azar, sorte, quem pode saber? E quando a guerra chegou e levaram todos os jovens saudáveis, o filho do sábio ficou por causa da perna partida. Que sorte, sorte e azar, quem pode saber? Aquela história ficou a ecoar na minha mente durante dias. Comecei a aplicá-la à minha própria vida. Perder o emprego tinha parecido uma tragédia. Mas e se não fosse, e se fosse exatamente o que eu precisava para acordar? Para questionar, para mudar? Nos meses seguintes, a minha vida tomou rumos que nunca tinha imaginado. Comecei a dar aulas de gestão de projetos a pequenas empresas, algo que nunca tinha considerado antes. Descobri que adorava ensinar, partilhar conhecimento, ver as pessoas a crescer. Não ganhava tanto como antes, mas sentia-me mais realizada. Também comecei a escrever regularmente. Criei um blog onde partilhava as minhas reflexões sobre vida, trabalho e recomeços. Para minha surpresa, as pessoas começaram a ler, a comentar, a partilhar as suas próprias histórias. Sentia-me conectada de uma forma que nunca tinha experimentado no meu antigo trabalho. Ricardo Tornucci, um amigo próximo. Encontrávamos-nos regularmente para conversar, para caminhar, para simplesmente estar. Não havia pressão, não havia expectativas. Era uma amizade pura, baseada em autenticidade e respeito mútuo. Um dia, ele convidou-me para assistir a uma palestra na universidade onde tinha estudado. O tema era a filosofia da aceitação. O palestrante era um monge budista que tinha vivido 20 anos no Tibete antes de regressar a Portugal. Sentei-me naquela sala cheia de estudantes e professores e ouvi. O monge falava sobre como o sofrimento nasce da resistência, da nossa incapacidade de aceitar que a vida é mudança, que nada é permanente, que o controle é uma ilusão. Quando perdemos algo, disse ele, temos duas escolhas. Podemos agarrar-nos ao que já não existe, vivendo no passado e na revolta. Ou podemos abrir as mãos e perguntar: o que é que esta perda está a tentar ensinar-me? Para onde é que esta dor me está a apontar? Aquelas palavras penetraram fundo. Percebi que tinha passado meses a resistir, a lutar contra a minha nova realidade, a querer voltar ao que era antes. Mas e se o caminho não fosse voltar, mas sim avançar? E se a perda do meu emprego não fosse um fim, mas um caminho? Comecei a praticar meditação. No início era difícil. A minha mente não parava de vaguear, descer, preocupar, deplanear. Mas aos poucos fui aprendendo a simplesmente estar, a observar os meus pensamentos sem me agarrar a eles, a sentir as minhas emoções sem me deixar afundar nelas. E algo estranho começou a acontecer. Quanto menos eu tentava controlar, mais a vida fluía. Oportunidades surgiam de lugares inesperados. Uma das empresas onde tinha dado formação ofereceu-me um contrato como consultora. Um editor contactou-me depois de ler o meu blog, interessado em publicar um livro baseado nas minhas experiências, mas mais importante do que as oportunidades externas era a mudança interna. Comecei a sentir-me em paz. Não uma paz baseada em ter tudo resolvido, mas uma paz baseada em confiar. Confiar que mesmo quando as coisas não fazem sentido, há uma direção. Mesmo quando dói, há crescimento. Mesmo quando tudo parece estar a desmoronar, algo novo está a ser construído. A minha mãe notou a diferença. Numa das nossas conversas telefônicas, disse-me: Helena, não sei o que mudou, mas a tua voz soa diferente. Mais leve, mais viva. E ela tinha razão. Eu estava mais viva, porque pela primeira vez em anos, não estava apenas a funcionar. Estava a viver, a sentir, a questionar, a crescer.
Olhando para trás, consigo ver que cada passo daquela jornada foi necessário. A perda do emprego, a ansiedade financeira, o medo, a solidão. Tudo isso foi parte do processo que me trouxe até aqui. Até esta versão de mim que não precisa de ter todas as respostas, que não precisa de ser perfeita, que pode simplesmente ser humana. Há uma frase que ouvi numa das minhas caminhadas, grafitada num muro perto do cais do Sodré. Às vezes perder o caminho é a única forma de encontrar o destino. Na altura, tirei uma fotografia. Hoje, essa frase está impressa e pendurada na parede do meu pequeno escritório em casa. Porque é isso que aprendi. Que a vida não é linear, não é previsível, não responde aos nossos planos e cronogramas. A vida é um mistério que se revela passo a passo, respiração a respiração. E a nossa única tarefa é confiar. Confiar que mesmo nas quedas estamos a ser guiados. Mesmo nas perdas, estamos a ganhar algo mais precioso, a nós mesmos. Hoje, quando olho para aquela Helena de há 2 anos, a que entrou no gabinete do Sr. Tavares com a vida aparentemente perfeita, sinto compaixão. Compaixão por ela não saber que estava prestes a desmoronar. Mas também gratidão. Gratidão porque foi preciso desmoronar para reconstruir. Foi preciso perder para encontrar. E se há algo que quero partilhar contigo que estás a ler ou a ouvir isto agora, é isto. Se estás a passar por um momento difícil, se sentes que tudo está a ruir, se o chão desapareceu debaixo dos teus pés, respira. Respira e confia. Isto que parece um fim pode ser o mais belo dos começos. Esta dor que sentes pode ser o portal para uma versão mais autêntica, mais plena, mais verdadeira de ti. Não te apresses a julgar o que está a acontecer. Não rotules como bom ou mal o que ainda não terminou. Porque a verdade é que não sabemos. Não sabemos se o que hoje nos parte o coração amanhã nos salvará a vida. Não sabemos se o que hoje nos tira tudo amanhã nos dará exatamente aquilo que precisávamos. A vida tem uma sabedoria que ultrapassa a nossa compreensão imediata. E às vezes, o maior ato de coragem não é lutar, mas render-se. Render-se não no sentido de desistir, mas no sentido de confiar. Confiar que há algo maior a acontecer. Algo que talvez só faça sentido daqui a meses ou anos, ou quando olharmos para trás e virmos, finalmente, o desenho completo. Hoje, trabalho menos horas do que trabalhava antes, mas sinto que vivo mais. Ganho menos dinheiro, mas sinto-me mais rica. Tenho menos certezas, mas mais paz. Porque aprendi que a verdadeira segurança não vem do exterior, não vem de empregos, de contas bancárias, de planos perfeitos. A verdadeira segurança vem de dentro, vem de saber que, aconteça o que acontecer, vamos ficar bem, porque já passamos por tempestades antes. Já caímos e levantamo-nos, já perdemos e encontramos. E se há uma mensagem que quero deixar, é esta: confia no processo. Mesmo quando não entenderes, mesmo quando doer, mesmo quando tudo parecer estar errado, confia, porque a vida, na sua infinita sabedoria, está sempre a trabalhar a teu favor. Mesmo quando não parece. Aquele dia de outubro, quando perdi o meu emprego, pensei que tinha perdido tudo. Hoje sei que foi o dia em que comecei a encontrar-me. E essa é a maior bênção que alguém pode receber. A oportunidade de se redescobrir, de se reinventar, de se reconectar com a essência mais profunda do seu ser. Então, se estás a passar por algo difícil agora, se sentes que tudo desmoronou, deixa-me dizer-te: eu vejo-te, eu entendo-te, e quero que saibas que não estás sozinho. E que isto que parece o fim, pode ser apenas o começo da tua história mais bonita. Porque às vezes é preciso perder tudo para perceber que nunca precisamos de tanto para ser felizes. É preciso cair para aprender a voar. É preciso desmoronar para reconstruir com fundações mais sólidas, mais verdadeiras, mais nossas. A minha jornada continua. Ainda tenho dias difíceis. Ainda sinto medo. Ainda me questiono, mas agora sei que isso é parte da experiência humana.
E em vez de fugir desses momentos, abro-me a eles, porque sei que cada um deles carrega um presente, uma lição, uma oportunidade de crescimento. E tu que estás do outro lado, lembra-te. A tua história ainda está a ser escrita. Este capítulo difícil que estás a viver agora é apenas isso, um capítulo. Não é o livro inteiro. E os melhores capítulos, aqueles que te farão sorrir e chorar ao mesmo tempo quando olhares para trás, ainda estão por vir. Confia, respira e dá um passo de cada vez. Porco Vida, com toda a sua imprevisibilidade e mistério, está exatamente onde precisa de estar.